o latino e o sexy. Ele resolveu fazer um clipe. Você perdeu dinheiro com corrida de cavalo, é isso? Com tantos amores, com tantos filhos, qual foi o grande amor da vida do latino? Amigos do UOL! Mais uma grande entrevista aqui para vocês. Ele causa. E olha quantos anos ele causa. E eu era criança. Eu era criança. Mentira. Era criança, muito. Mas você sabe que, olha, eu não sei se ele sabe disso. Eu acho que eu nunca falei. Eu acho que eu falei isso para ele já uma vez. Eu e ele temos muitas coisas em comum. Ele é de Maria da Graça. Eu sou do Meier, que são bairros vizinhos. Né? Ele era em Graxate, ali no Jardim do Meier, ali perto do Coreto, do Jardim do Meier, um lugar onde sempre eu passei minha infância toda, eu passei para ir para a escola e tal. Quer dizer, as nossas vidas eram por ali, naquela região do Grande Meier, subúrbio do Rio de Janeiro. E ele é um vencedor. Ele é o cara que faz do limão uma limonada. Ele é o cara que nunca se satisfaz com um pouco. Ele quer sempre mais e mais, porque ele é determinado demais em tudo que ele faz. Senhoras e senhores, Latino. Tudo bem, Latino? Tudo bem. Latino é aquele cara que sabe aproveitar até situações ruins para fazer dela cases, né? Pois bem, nessa situação de quarentena, nesse isolamento que o país está vivendo, ele resolveu fazer um clipe. E aí, o clipe, eu queria que você contasse pra gente que clipe é esse que você está lançando e como e de que maneira ele foi feito, Latino. Então, Léo, vamos lá. A gente tinha... Bom, começou essa história de quarentena logo no início, né, da pandemia. A gente ficou na dúvida se a gente ficaria em São Paulo, se a gente ficaria no Rio, ou se a gente fosse para algum lugar para a gente poder meio que esquecer desse problema, né? E aí, a minha tia Graça tinha recém-chegado da Itália. Aí ela chegou, filha, me chama de Preto, né? Falou, Preto, vai você na frente, porque assim, eu acabei de chegar, vou fazer mala ainda, vou demorar. Quem é sua mulher já? Minha mulher, ué. Vai, fala, continua, Latino, continua, pelo amor de Deus, vai. Aí a gente decidiu passar o início dessa quarentena toda em Angra. Quando a gente chegou em Angra, a gente teve a infelicidade de receber a notícia da tia Graça, dizendo que ela estava com gripe, que ela estava resfriada, que ela estava com coriza e que ela estava com suspeita dessa tal Covid-19, que na época ainda era um negócio novo, né? Uhum. E aí começou aquela história de que se você tiver algum parentesco, alguém parecido, para você ficar isolado dentro de casa. Em respeito à sociedade, a gente ficamos todos isolados lá em Angra. E aí foi aquela loucura, todo mundo triste, todo mundo chateado, todo mundo sem saber o que fazer. Até que eu falei, gente, eu estou para lançar uma música louca, revolucionária. Ela não estava programada para eu poder lançá-la agora. Mas eu podia adiantar o processo para a gente ter o que fazer e fazer umas brincadeiras, umas danças e tal, para a gente poder aproveitar aquela casa maravilhosa que ela tem em Angra. E aí, a doutora Rafaela, minha atual mulher, ela chegou e falou, por que a gente não grava o clipe aqui? E começamos a fazer o roteiro, assim, todo mundo dando ideia, um falava isso, um falava uma coisa, outro falava outra. E aí nasceu um roteiro mais louco, mais doido das galáxias. E eu falei, gente, é o seguinte, nós temos... E foi filmado como, Latino? Com o telefone celular. Telefone celular. Cara, o resultado você vai poder conferir no YouTube. Vocês vão dizer que eu estou maluco, né? Vão querer me internar, mas eu precisava me reinventar. Como se reinventar? Vamos gravar um clipe. Mas como gravar um clipe? Vamos usar o que a gente tem. Personagens, os amigos. Câmera, o celular. Né? E vamos... Roteiro. Cabeça. Vamos criar as coisas. E foi nascendo, e ali realmente eu pude perceber que o Lalá ficou lelé. Porque a música fala disso, né? Que o Lalá ficou lelé. Lalá é como o latino é conhecido. Essa música, por exemplo, você vai entender quando você ouvir que ela é revolucionária, ela é louca. Eu trago esse duplo sentido da brincadeira e de uma forma interessante, de uma forma engraçada, de uma forma divertida. E as pessoas vão o tempo todo achar que o Loló é a droguinha, quando na verdade o Loló é um cachorrinho. Entendeu? Então, eu criei todo esse roteiro para entreter e para divertir a galera. Eu acho que depois da verdinha de Ludmilla, agora veio o Loló.
Vem a de Lili, latino. o nome da música é Lili, mas o refrão é Lalá, ficou Lelé, porque a Lili deu um loló pro Lulu, entendeu? Meu pai do céu. Você é uma pessoa muito sexual, ou Muito, não? muito. É, eu ouvi relatos de algumas pessoas, e Ah. aí eu queria que você me confirmasse ou não. E se eu estiver sendo invasivo, você me fale e aí eu paro esse assunto, ok? Se você já chegou tipo, a transar 6, 7 vezes num dia com essa compulsão sexual que você tem. Esse é um problema, eu acredito que muitos homens sofrem com isso, né? E não pensa que é uma coisa boa, isso é um sofrimento, porque a necessidade Claro, compulsiva de querer transar é igual a compulsão de cocaína, de droga, de qualquer outra claro, droga. Você claro, queria claro, ter claro. todo, e aí você não vê cara, não vê coração, não vê sentimento, não vê nada, você quer transar. Então eu já fui um moleque transante, sim. Isso foi um Você problema foi muito sério, viciado em sexo. real, assim, eu fiquei durante, sei lá, Você 10. precisou fazer tratamento? Eu fiz tratamento, muito tratamento. Durante 3 ou 4 anos eu fiz tratamento para poder. Até tomava remédio para inibir o A tesão, libido. abaixar o Diminuir a libido. libido. Né? E isso foi me ajudando. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, né, também nossa, nossa, nosso, Testosterona. nosso desempenho realmente acaba dando uma diminuída, né? A testosterona já baixa, enfim. Mas você hoje está menos. Tô muito menos. Não que eu não goste, óbvio, eu adoro. Se eu pudesse, eu teria pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, que eu acho que isso é o mínimo, né? Quantas vezes o latino faliu na vida? Faliu na época da corrida de cavalo, que eu fui viciado em corrida de cavalo, gastei milhões e Uhum. milhões, perdi milhões e milhões, zerei minha vida, tive que começar do zero, Você perdeu dinheiro com corrida de cavalo, é isso? muito dinheiro, milhões, mas muito, muito mais do que eu jamais imaginava, assim, sabe? Muito dinheiro. Eu cheguei a perder todos os bens que eu tinha, terrenos que eu tinha, casas que eu tinha alugado. Tipo um patrimônio de quanto, latino, mais ou menos? Cara, incalculável, porque tudo que eu ganhava no show eu também gastava em corrida de cavalo. Eu fiquei durante, sei lá, três Isso ou na quatro época anos do auge, né? no Do, auge. Na década, nos anos 90, início dos anos 90, ali, tudo que eu ganhei nos primeiros 3, 4 anos ali de carreira, eu torrei tudo em corrida de cavalo. Eu era muito viciado em corrida de eu cavalo. achava que era pôquer, mas no pôquer não? Não, pouco eu jogava com os amigos, mas era besteira. Perdi, ganhava, perdia, mas não era essa coisa. Porque corrida de Uhum. cavalo é um jogo caro, né? É uma brincadeira cara, é uma brincadeira de adulto. Eu fiz dívida com todos os agiotas do Rio de Janeiro que podia imaginar. É Então, mesmo, né? esse foi a primeira quebrada que eu tive, né? Aí recuperei, aí quando eu recuperei, e aí quando eu comecei a ganhar dinheiro e tal, e aí surgiu o meu relacionamento com a Kelly Key, e não vou dizer nem dinheiro, porque para mim, eu acho que tempo hoje, ele é muito mais apreciado, vamos dizer assim, do que o próprio dinheiro, né? Porque quanto custa o tempo, né? Vamos falar de tempo. Quanto custa o teu tempo? Né, os teus contatos. Quanto custa um contato? Quanto custa você pegar o telefone e conseguir abrir uma frente para alguém? Isso custa muito dinheiro, porque isso custou a São tua anos de trabalho, são anos de conquista. vida de relacionamento com aquela pessoa. Claro, Custou. claro, claro, claro. Você faliu com aquele Key depois? De novo, não, né? Eu fali, sim, um pouco, porque eu abdiquei de repente, fazer as coisas para mim, para fazer Você para investiu ela. nela, você investiu nela. E aí, eu acabei focando, canalizando toda a minha energia naquele momento. Eu, na época, junto com o Andinho, com o Cuca, a gente era um trio, né? E a gente tentava de tudo para empurrar ela. Cara, eu não me arrependo. Olha o presente que ela me deu. A Suzana é linda, minha filha é maravilhosa. Na época eu fiquei chateado, já passou, né? A gente fica triste porque eu amava muito ela. Quando você é largado, quando você é abandonado, ninguém fica feliz, né? E eu, de fato, ela preferiu uma outra pessoa. Eu estava junto com ela na época, né? A gente estava brigados, né? Mas a gente estava junto. E eu, inclusive, fui buscar ela no aeroporto, né? Com a minha filha. E aí eu lembro dessa cena, assim, que ela olhou para minha cara, pegou a Suzana no colo e falou: vai lá para casa amanhã ou depois para a gente conversar. Mas com um olhar muito frio, né? Eu sou muito perceptivo, eu percebo muitas coisas, eu sou muito sensitivo.
E nesse dia eu percebi assim, no olhar dela que ela estava muito fria para quem estava 2 semanas dizer, ou 3. ela voltou de Angola já diferente e ali Ela, já encerrou o relacionamento. sim, ela voltou de Angola diferente, já apaixonada pelo Mico. Uma coisa super normal, né? Eu que tive dificuldade de digerir isso, eu que tive dificuldade de entender, afinal de contas, na minha cabeça, aquela paixão pela Barbie, a paixão pelo artista que a gente, né, que nós juntos idealizamos, né? Então fica aquela coisa de, poxa, ajudei a menina, ralei, trabalhei e agora fui abandonado. Aquela coisa de homem escornado, né, que nem diz o outro. Mas, cara, foi uma época assim, super tranquilo hoje de entender isso. Eu tive dificuldade de entender isso na época, né? Mas hoje, super de boa. Hoje eu não guardo zero mágoa, zero rancor. Muito pelo contrário, eu acho que a mídia, de certa forma, até atrapalha a nossa convivência, né? Porque às vezes você dá uma declaração como eu estou dando para você, você é um cara sério. Por isso que eu abri esse espaço aqui na minha casa para falar com você, porque eu sei que você vai colocar na íntegra exatamente o que eu estou falando. E alguns órgãos de imprensa, você faz uma declaração ou faz um comentário, e aí eles vão lá e distorcem a coisa, e aí acaba ficando chato para mim e chato para ela. Então a gente acaba não se bicando, e a gente acaba não tendo mais esse carinho, pelo menos de ex-marido, né? Ex-parceiro, sei lá. Né? Então, passou, os anos se passaram, e eu respeito pela artista, pela Barbie, que juntos, na época, havíamos idealizado. É isso. Com tantos amores, com tantos filhos, eu pergunto, qual foi o grande amor da vida de Latino? O melhor amor de todos é o atual, né? O melhor de Não, todos qual é o foi o novo. grande amor? Qual foi o grande amor? Não fuja da raia, Latino. Ai, meu Deus. Cara, eu tive assim, momentos incríveis com todas elas. Eu aprendi muito com todas elas. Vai fugir Todas da elas foram muito especiais na vida. Eu aprendi muito com a Mirella. Eu me divertia muito com a Mirella. A Mirella era muito divertida. Mireia é Porque ela fazia. divertidíssima. Eu ria muito com a Mirella. Porque a minha briga. Até no dia que ela descobriu que você tinha dado um carro para sua bailarina, que ela tirou a mesa em cima de você dentro da piscina e atirou todos os móveis dentro da piscina, lembra? Ô, Lembra disso? Léo, então, olha só, tá vendo como é que é as coisas? A mídia distorce as coisas. A menina era uma funcionária minha. Tinha Mas feito você uma. deu um carro para ela, Latino. Calma, não foi isso, não. Não foi isso, não. Ela pediu um adiantamento, ela tinha uma reserva, e ela pediu um adiantamento para juntar e comprar o carro. E aí ela, obviamente, espalhou isso para algumas amigas dela, que chegou no ouvido da Mirella. Eu tinha dado o carro para ela. Não, Eu acho que você não lida muito bem com a questão do envelhecer. Né? não. Quantos anos de fato você tem, Latino? Alguns, Léo, alguns. Você não revela a sua idade, né? Não revelo, porque, de fato, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive. Vou contar aqui uma coisa bem segredo para vocês. Quando eu fui para os Estados Unidos, na época, para fazer o high school, a idade que eu tinha não permitia a minha ida para os Estados Unidos. E eu fui legal para. Então, eu tive que falsificar uma série de documentos para facilitar a minha entrada nos Estados Unidos. Eu sei. E aí, fiz o high school e tal. Então, E eu tenho, na verdade, duas idades. E você foi extraditado, não foi? Fui extraditado. Você foi extraditado por quê, Latino? Conta. Porque Eu eu fiz sei. merda na América, Léo. Eu posso contar? Melhor não, né? Eu conto ou você conta? Ah, você quer contar? Conta aí, então. Ué. Posso contar? Pode contar. Você roubou uns carros lá, né? Eu roubei um carro, eu roubei vários carros. Porque eu não roubava carro para vender as peças do carro. Isso que é importante dizer. Eu roubava carro, fazia aquelas conexões. Eu e um amigo que me ensinou a fazer as conexões dos fiozinhos conectando no outro lá para poder o carro funcionar. A gente não tinha carro, a gente era muito ferrado. E a gente queria pegar mulherada, queria sair, queria ir para balada. Então a gente roubava o carro só para chegar de carrão na balada, curtir aquele momento, depois jogava o carro, deixava o carro em lugar. Tá explicado. Agora é normal. Agora entendi a sua explicação. E agora entendi. É super louvável roubar carro. Agora, Latino. Não, era garoto, era moleque. Eu não tinha zero condições de ter carro. E quando eu aprendi a fazer as conexões para o carro, para dar o start no carro, na verdade, meu amigo que fazia isso, eu participava, eu estava junto com ele, não tem jeito.
E até que um dia, um final de semana, a gente foi pego, e aí descobriram que eu estava com a Documentação documentação toda toda legal. legal, né? Não, eu não, E aí me mandaram de volta. Olha, nessa entrevista você aí, leitor do UOL, pode perceber que a vida desse senhor, do senhor Roberto, dá um livro, dá um filme, é muita história. E a gente tentou relatar aqui essas histórias. Latino, minha admiração, te amo, meu amor. Eu queria abrir aqui um espaço, inclusive, para mandar um beijo para a Suzana, minha filha, porque ela ficou muito chateada com esse comentário que tiveram agora há pouco tempo em relação ao nosso relacionamento. Eu queria dizer para quem tem dúvida, a gente se relaciona muito bem, a gente está sempre junto. Ela hoje, mais do que nunca, sempre tem procurado o pai. E essa história dela ter tirado meu nome da sua certidão de nascimento. Da sua certidão de nascimento da sua identidade. Da sua identidade, ela não tirou meu nome da identidade, ela somou. Ela só colocou o sobrenome do Mico, né? Então, assim, a gente hoje tem um relacionamento maravilhoso, as pessoas às vezes ficam perturbando, ficam criando intriga, e ela sempre acaba absorvendo isso, porque ela é mais jovem. Eu falo para ela, para de ficar lendo os comentários. Obrigado, Latino! Beijo no seu coração. Valeu! Beijão. Qual?